fazer um vídeo hoje para contar um pouco das experiências que eu tive com o Enzo na nossa viagem do fim do ano. Então, até teve uma pessoa que falou, comenta sobre como foi o voo. Então, assim, quando a gente programou a viagem, eu tinha algumas preocupações com relação a como seria viajar com o Enzo, já que a gente nunca tinha feito uma viagem com ele que demorasse tanto tempo, né, um voo tão longo e para um lugar totalmente diferente do que é a nossa realidade aqui no nosso dia a dia. E aí eu tinha as minhas principais preocupações, que era a questão do voo em si, longas horas, foram aproximadamente 12 horas de viagem, a gente fez uma parada, né? E a questão da alimentação me preocupava, o sono dele e, enfim, toda a questão do frio, né? A gente foi para Washington, como a gente vocês já sabem, em alguns vídeos que a gente já postou de lá, enfim, e o frio me preocupava se ele ia se adaptar ou não, embora a gente tenha se programado bem com a questão das roupas, né? A gente tenha feito direitinho a compra das roupas necessárias para ele não passar o frio, né? Enfim, para estar adaptado à temperatura de lá. E falando, então eu vou tentar fazer um vídeo dividido, assim, eu não vou falar tudo nesse vídeo para não ficar muito longo. E eu vou começar falando então da questão do voo. A gente escolheu um voo noturno e isso na minha cabeça seria simples, né? Ele chegaria no aeroporto dormindo, a gente colocaria ele no carrinho dormindo, ia entrar no avião dormindo e ia continuar dormindo, né? Essa era a minha expectativa de voo perfeito. Acontece que assim que a gente chegou na área do check-in, ele acordou. E acordado ficou, né? Então, ele ficou muito bem, não tava chatinho nem nada, mas ele tava acordado. Então, toda a parte do check-in, ele chegou a dormir no trajeto até o aeroporto, né, de Guarulhos. E quando chegou na área do check-in, ele acordou e ficou acordadinho. E o voo foi sair lá próximo da meia-noite, então ele ficou bastante tempo acordado. Normalmente ele vai dormir aí umas 8h30 e dessa vez ele foi dormir bem mais tarde, embora ele tenha tido essa sonequinha do trajeto. E a gente imaginou que tinha comprometido, né? Todo o sono noturno dele do voo ia ter sido comprometido. Mas o fato é que quando a gente entrou no avião, embora ele tivesse acordado, ele já estava cansadinho com sono, né? Começou até a ficar um pouco incomodado. Mas como a gente tinha ido antes de viajar efetivamente numa consulta com o médico para avaliá-lo clinicamente e pegar algumas receitas de remédio, caso fosse necessário na viagem, a gente também pediu uma indicação de algum remédio que pudesse auxiliar nessa questão do sono durante o voo. E o médico receitou um remedinho que chama Xizine, que é antialérgico, mas que normalmente os antialérgicos dão uma sonolência nas pessoas, e nas crianças também isso acontece. E de fato, a gente deu a quantidade que o médico receitou e ele dormiu. Dormiu praticamente a primeira parte do voo inteirinho. A gente fez uma parada na Colômbia, de mais ou menos 1 hora de parada, e que foi super bem. Ele acordou bem perto da hora que a gente chegou na Colômbia, ficou bem, brincou, saiu correndo no saguão do aeroporto da Colômbia, enfim, Bogotá, né, que é a cidade de Bogotá. E andou, tudo mais, e ficou bem. Quando chegou no avião, eu imaginei que ele não fosse dormir, porque ele já tinha dormido o voo inteirinho. E quando chegou no próximo voo, falei, putz, e seriam mais 5 horas de voo. Eu imaginei que não ia dar certo, que a gente ia ficar com o menino lá acordado, tocando terror, porque já tava de dia. E, enfim, entramos no voo e ele foi ficando quietinho, cansadinho e dormiu novamente. Dormiu praticamente também o voo inteirinho. Vem cá, filho. O voo inteirinho, né, de Bogotá até Washington. E foi super bem, assim. O médico tinha nos alertado que essa questão do fuso horário poderia favorecer aí numa sonolência maior. De repente ele ia ficar mais com necessidade de dormir, e que era para nós favorecermos o sono, né? Até mais do que nesse primeiro momento a alimentação, não ficar tão regrado com esse negócio da rotina, ele come tal horário, dorme tal horário, enfim. A hora que você que a gente percebesse que ele estivesse com sono, era para deixar ele dormir. E mesmo que fosse hora de comer, enfim, né? Pra gente não ficar com essa
neura com relação à alimentação. E de fato a gente seguiu as orientações dele, deixamos ele dormir o quanto ele quis, e ele falou que essa questão do fuso poderia durar aí mais ou menos uns 2 dias. Mas foi bem suave, foi muito suave, eu não percebi nada muito forte com essa questão da adaptação dos horários. A gente seguiu, uma vez que nós chegamos lá, nós seguimos o horário de lá, e foi simples a adaptação dele com relação ao sono. Então assim, das nossas experiências de voo, né, foi melhor do que nós esperávamos, embora eu tivesse feito toda aquela ideia de que ele ia chegar dormindo, ia dormir o tempo todo, mesmo ele tendo acordado, não foi nada assim estressante, não, foi tranquilo. Por coincidência, um casal acabou viajando com a gente, que nossos amigos viajaram com a gente no mesmo voo, até deram um certo suporte nessa questão do mala pra cá, mala pra lá, vamos fazer check-in, despachar malas. Mas não foi nada assim que tenha dado muito trabalho, foi bem tranquilo. E o Enzo se comportou muito bem. É válido sempre, acho que como dica para essa nossa experiência, realmente ficar tranquilo, não ficar tenso, estressado ou nervoso com a situação. Acho que é férias, né? Então você tem que estar um pouco mais tranquilo, menos ligado nessas questões de rotina, de horário, a questão do voo. Sim, é preocupante, mas é novidade para a criança, então você tem que ter um pouco de paciência com relação a isso. Vá mesmo ao médico, veja se ele tem alguma coisa que possa auxiliar nessa questão da criança ficar mais sonolenta, porque é bom, a criança dorme, ela descansa, consegue descansar melhor. Os pais também, porque no voo já não é muito confortável, né? A gente viajou num voo normal, não era uma classe executiva que chama? Classe econômica normal. Sabe que eu tô bem por dentro dos nomes das classes. Mas enfim, era classe econômica normal. Então já não é muito confortável. Com a criança no colo ainda, então, que foi o nosso caso, o bom é que ela durma e fique e consiga descansar. Para os pais também é bom se a criança dormir. Então é válido ir ao médico, pedir alguma orientação com relação a algum remedinho, alguma coisa que possa favorecer o sono da criança durante o voo. Relaxar, entender que é tudo novo mesmo. Se a criança ficar um pouco desconfortável, todo mundo tem que ficar calmo e tranquilo, e estão de férias, então todo mundo vai sair um pouco da rotina, a criança vai sair da rotina, vocês vão sair da rotina, e é tudo novo, principalmente a criança que está viajando pela primeira vez. Eu sei que para bebês muito pequenos, algumas companhias aéreas até oferecem um bercinho que possa colocar. O Enzo já não tinha essa condição, porque já tinha 1 ano, né, e 2 meses, não tinha como usar berço nenhum, mas para bebês menores eu sei que algumas companhias aéreas oferecem esse tipo de serviço, então é algo que é válido para quem tiver neném nessa bebezinho, procurar esse serviço na companhia aérea que vocês forem usar. A questão de preço de passagem aérea para neném, o Enzo pagou só 10%. Né, da passagem, e ele foi no meu colo, não tinha direito a um assento, teve direito a uma mala de 32 quilos, uma mala só, de 32 quilos. E eu sei que essa questão dos percentuais de pagamento varia de acordo com a faixa etária da criança. Conforme a criança cresce, vai ficando mais velhinha, esse percentual vai aumentando e chega ao ponto da criança precisar ter o assento por segurança mesmo, já ir sentadinha, e aí paga um percentual maior, enfim, até chegar aos 100%. Então é isso, pessoal, espero que tenha sido útil para vocês. Nos próximos vídeos eu vou falar das minhas outras preocupações e como foi a experiência com o Enzo na questão da alimentação, do frio, enfim, todos aqueles outros pontos que eu já estava preocupada antes, e como foi que aconteceu de acordo com as minhas expectativas. E a volta à rotina, né? Porque a volta à rotina sempre tem aí alguns ajustes para fazer da criança. Vou contando para vocês aos poucos. Se inscrevam no canal, me digam se gostaram, compartilhem com seus amigos, enfim, outras pessoas que possam se interessar por esses assuntos. E é um prazer estar fazendo esses vídeos pra vocês, e se for útil em algum momento pra algum de vocês, já vai ser super legal. Tchau, tchau!